nesse vídeo, fazer só uma pequena correção, uma pequena errata, que no vídeo anterior havia sido tocado não uma célula rítmica que lembrava ritmos brasileiros, mas na verdade são duas células rítmicas. A primeira célula rítmica você tem um quarto, um meio e um quarto, seguido por dois meios, que vai se tornar esse ritmo aqui, né? Então, esse conjunto de duas células rítmicas, ele é muito comum em diversos ritmos, principalmente ritmos brasileiros. Então, essas pequenas frações do pulso principal, que a gente chama de ou tempo principal, tá? Elas são representadas por sinais gráficos que hoje, em teoria musical, nós chamamos de figuras ou figuras rítmicas. Né? Com certeza, muitos de vocês aqui já ouviram falar em semibreve, colcheia, fusa, semifusa. Então, cada nome desse corresponde a um sinal gráfico correspondente a uma fração, uma dessas pequenas frações do pulso principal. Esse assunto, a descrição dessas figuras rítmicas, será abordado em vídeos posteriores. No momento, o propósito é só descrever os elementos que compõem o som. E agora, continuar falando sobre a questão da frequência. A frequência, quanto maior a frequência, os sons são mais agudos. Quanto menor a frequência, os sons são mais graves. Isso também aborda um aspecto físico. As frequências mais rápidas, as maiores frequências, os sons mais agudos, costumam ser produzidos por objetos ou instrumentos mais curtos. E os graves ao contrário. Quando você ouve um órgão, você vê ou ouve um órgão de tubos, que tem aquelas notas super agudas, você olha aquele órgão lindo assim na parede, aquele monte de tubos, tem uns tubos que tem até quase 10 metros de altura, acho que alguns até mais. Aqueles tubos são os graves do órgão, que retumbam tudo, e os tubinhos, quanto menores, mais agudos. Quando você pega um instrumento de sopro, o que vibra no instrumento de sopro é o que a gente chama de coluna de ar, que a coluna de ar é mais ou menos o tamanho daquele instrumento. Quando você vai abrindo os furinhos do instrumento e o ar vai saindo pelos furos, você vai diminuindo o tamanho da coluna de ar e o som vai ficando mais agudo. Quando você pega um instrumento de corda e você vem vindo para a área mais aguda, você vai notar que a corda vai encolhendo de tamanho, o tamanho da corda vai ficando menor. Então, assim funciona o processo físico relacionado com a frequência. Frequência é muito relacionado também à questão do tamanho. Se a gente vai falar, no caso, para quem canta, como é que você faz? Como é que é a coisa de agudo e grave, se o nosso mecanismo aqui ele tem um tamanho só? Ele tem um tamanho só, mas ele varia de tamanho. Tá? A voz, ela é uma coisa muito versátil. Primeira coisa, o que produz a voz? Qual é a parte do corpo humano que produz a nossa voz? A voz é produzida por dois pequenos músculos que estão aqui dentro da laringe, que eles começam inseridos aqui no gogó. Se você passar a mão aqui no gogó, você vai sentir uma cavidadezinha. Então, nessa cavidadezinha tem a ponta de dois musculozinhos pequenininhos, chamados pregas vocais. Também comumente chamados cordas vocais, mas que na verdade de corda não tem nada. São dois pequenos músculos que, com o movimento das cartilagens que compõem a laringe, ele pode ser esticado ou encolhido. Então, quando você estica a prega vocal, as suas notas vão se tornando mais agudas. É muito parecido com o processo quando você pega aquelas bolinhas de borracha de encher, e você pega assim e fica puxando, esticando, que ela faz... É um processo muito parecido. Então, quando você estica a prega vocal, você tem os sons mais agudos. Você encolhe a prega vocal, você tem os sons mais graves. Aí vem a seguinte coisa, a seguinte pergunta. Como é que a gente sabe que está encolhendo ou esticando a prega vocal no ponto certo? Bom, isso, gente, é um processo que aborda toda uma coisa neuromotora, que
algumas pessoas, às vezes, demoram para dominar esse processo de forma natural. Então aí, algumas pessoas, alguns professores de música desatentos, quando vem a pessoa com uma certa dificuldade de cantar as notas certas, eles começam a atribuir aquilo a uma falta de talento. Desafinação é quando você tem dois instrumentos ou duas vozes tocando que seria a mesma nota e não está a mesma nota, está diferente. Então isso chama de desafinação. Então isso não é uma condição de falta de talento. Isso é uma questão, como eu disse, neuromotora. Algumas pessoas têm uma facilidade natural de pegar as notas certas ou cantar uma melodia com mais facilidade, e outras não. Então, muitas vezes isso é atribuído a questões de talento ou não talento. Já vi professores de música, né, chegar para mim e perguntar: como é que a gente faz com um aluno que não tem talento? Primeira coisa, como é que você pode medir o talento? Como é que você pode medir a falta de talento? A questão natural de afinação, ela pode estar relacionada ao próprio histórico da pessoa. Como é que foi a relação que a pessoa teve com a música, desde a primeira infância, de repente até na fase mesmo da gestação? Qual é a relação que ela teve à música? Se a criança ela cresce ouvindo música, ouvindo os pais cantando, ouvindo esses aspectos da música dentro do padrão mais afinado, ela tem a chance de ter mais facilidade para isso. Então a gente não pode determinar se a pessoa tem talento ou não tem talento baseado numa coisa que a gente não conhece, no histórico de uma pessoa que a gente não conhece. Então, por isso, inclusive, surgiram pedagogias musicais que trabalham a formação da consciência musical do aluno desde cedo, desde 2 anos de idade, 3 anos de idade. E também a gente vai falar dessas pedagogias musicais em outros vídeos. Todo mundo já deve ter ouvido falar em método Suzuki, método Kodai, método Orff. A gente vai dar algumas esclarecidas em outros vídeos. Agora, é muito chato quando você vê alguém que ensina música chegar para o aluno e dizer para o aluno o seguinte: olha, para ser músico, tem que ter nascido músico. Como é que nasce músico? Aí você vai perguntando para as pessoas, para o tal professor, aí tem uma hora que ele não sabe mais o que dizer, aí ele vem falar que essa coisa é um talento que Deus dá. Aí isso não tem comprovação científica nenhuma, não tem nada. E outra coisa também, se você for partir do processo criacionista, como é que é isso? Você acha que Deus então não está sendo injusto? Ele dá um talento para uma pessoa e não dá o talento para outra pessoa? Que critério ele escolheu para dar o talento para uma pessoa ou não dar o talento para uma pessoa? Para quem acredita que nós fomos criados por um ser divino, vale lembrar o seguinte: nós temos o mesmo número de nervos, o mesmo cérebro, todas as pessoas nascem organicamente iguais, salvo aquelas pessoas que nascem com uma anomalia genética ou alguma coisa assim. Mas, no geral, todas as pessoas nascem com o mesmo sistema nervoso, com o mesmo tipo de sistema nervoso, o mesmo número de vasos sanguíneos, o mesmo número de nervos, e todas essas coisas. Então, quem supostamente criou as pessoas, criou-las iguais. Claro, com diferenças, diferenças individuais, é claro. Mas, no geral, a composição orgânica ela é igual. Então, quando você tem pessoas que pegam com mais facilidade e outras não, você não pode atribuir um critério de falta de talento ou talento. Até porque, para quem ensina música, gente, é importante lembrar uma coisa. Isso é um conceito excludente, isso exclui. Muitas vezes você está matando talentos por causa de um conceito desse, porque de repente alguém na primeira aula, na segunda aula, chegou e não conseguiu afinar, não conseguiu ter um ritmo, e o professor já separa aquele porque aquele não tem talento. Gente, isso é uma coisa irreal, que também será abordado em outros vídeos, que
buscarão soluções para esse tipo de coisa. No próximo vídeo a gente continua esse assunto e outros.